nome do Senhor nosso Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho DBD. Como eu sempre digo, o canal Rascunho DBD tem a função de poder cooperar, para cooperar com a explanação das nossas revistas, da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sou assembleiano desde que nasci na fé, há quase 40 anos atrás. Deus abençoe a todos. E sou também aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. 70% do que eu sei da Bíblia eu atribuo à Escola Bíblica Dominical. Eu sou um pastor, pastoreio igreja e gosto de escola dominical. Tem todo o meu incentivo, o aprendizado, departamento de ensino, enfim. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Isto posto, vamos para a nossa lição. Estaremos aprendendo a lição de número 7 da classe dos jovens, Classe dos jovens. Os jovens estão estudando sobre os Salmos. O tema geral da lição é encorajamento, instrução e conselhos. Alcança uma vida feliz com os ensinos dos Salmos. E nesta oportunidade, a lição de número 7, fiz aqui meus rascunhos, e assim sucessivamente. Uso bastante esses rascunhos que eu ganho das nossas comissões e de alguns simpósios que participamos, e assim sucessivamente. E nós vamos trabalhar a questão do Salmo 51, Salmo 51, o tema da nossa lição vai nos falar sobre o perdão, E Davi pede perdão ao Senhor, O perdão, ele é um antídoto, contra o pecado. O perdão é necessário. O perdão é algo que o homem precisa, sempre. Porque é o antídoto contra o pecado, ok? Então nós temos aí a oportunidade de conhecer um pouco esse viés de Davi. Por que ele não confessou antes? Quantas vezes ele tentou cobrir o seu pecado? Mas o que ele fez de tão grave? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD. Quero cumprimentar todos os jovens do nosso solteiro e progressivo país, todos os jovens das igrejas, irmãs e co-irmãs. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Desde a minha mocidade, desde a minha juventude, que eu participo de escola dominical, que eu aprendo, que eu participo de simpósio, que eu estou sempre nas escolas dominical, e assim sucessivamente. Então, nesta oportunidade, lição de número 7, o tema é Perdoa-me, Senhor. Perdoe-me, Senhor. No Salmo 51, Davi pede misericórdia. O texto áureo nos diz assim, o texto principal, no caso dos jovens aqui, é o texto principal. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Dentro do resumo da lição, o comentarista colocou aqui: para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar e deixar. Ainda tem um esboço interessante aqui, que o comentarista colocou aqui como orientação pedagógica, o conhecimento da natureza misericordiosa de Deus, a confissão do pecado, a busca pela restauração e a adoração verdadeira. Mas antes disso tudo, houve umas manobras de Davi para tentar cobrir o seu pecado. Nós vamos ver isso doravante, ok? Então, dentro da nossa lição, ela é dividida em tópicos, como já sabemos. A lição, no primeiro tópico, ela diz assim,
diz assim: misericórdia e confissão. O segundo tópico, buscando a restauração. O terceiro tópico é prontos para adorar, né? Então a nossa revista ela está dividida em 3 tópicos, né? Dentro desse viés, não é, de entendimento dos Salmos, nós vamos trabalhar aqui no Salmo 51, ok? Baseado nessa proposta. E assim sucessivamente. O Salmo 51, ele trabalha o arrependimento de Davi, né? Isso já vimos de forma bem clara, não é? É a porta da entrada da restauração, ok? Nós vamos observar e nessa página triste da história de Davi, né? E ele cometeu um pecado contra Urias, né? Nós vamos ver isso em 2 Samuel, capítulo de número 11 e 12, vai fazer essa tratativa. Toda a narrativa está tratada, toda a tratativa está embasada no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, ok? Ele viu Betseba, uma mulher de um soldado, Urias, né? O nome do soldado. Ela estava se banhando, ele cobiçou e adulterou com ela. Quando ela ficou grávida, então ele mandou matar o marido, né? Então ele cometeu vários atos em um só. Foi um efeito cascata, um problema, não é? E em seguida ele tentou esconder o seu pecado. Então ele adulterou, grave, pecado grave. Ele planejou a morte do esposo dela, Urias. Ele a matou, executou, mandou matar, no caso, né? Ele só usou um coautor, juridicamente é assim que se diz, não é? E em seguida ele escondeu o seu pecado. E de Deus ninguém esconde, não é? Desde que você peça perdão, peça misericórdia, peça perdão a quem foi ofendido por isso, tudo bem, mas fora disso, Deus não tem o culpado por inocente. Então Davi, ele planejou, ele formou 4 planos, para cobrir o seu pecado. O primeiro plano que vamos ver, ele dá férias para Urias, para Betseba, para o marido dela, para Urias. Ele manda ele passear, porque ele era um dos soldados da guarda de Davi. Depois ele dá um banquete, tentando ludibriar ele, não é? Agradá-lo, para que ele não descobrisse. Nada disso era verdadeiro, embora ele estava fazendo, mas era tudo isso para tentar disfarçar um problema que era exclusivamente dele e estava nele, né? Então ele dá um banquete a Betseba, ao marido de Betseba, a Urias, e o plano que vem depois, né? Ele apresenta aí, ele encomenda a morte de Urias. Então e no quarto ele casa com Betseba e esconde a gravidez, né? Tenta esconder a gravidez. Então tudo isso parecia aí perfeito, todo esse embrolho que ele montou, tudo isso era perfeito, mas todas as provas de pecados foram aparentemente destruídas, porque ele tentou destruir tudo, tentou ocultar de todas as formas. Destruição de prova, isso é crime também, né? Então ele só não contava com uma coisa, que Deus estava vendo. Ele esqueceu disso, por isso ele, na verdade nem esqueceu, o pecado cegou ele estava totalmente tomado pela carnalidade, não é? Então, porém, Davi, ele fizera isso que era mal aos olhos do Senhor. Vamos ver o que está escrito, vejamos isso em 2 Samuel capítulo 11, verso 27, né? Deus envia um profeta até ele, o nome daquele profeta era Natã, e o qual conta uma parábola para ele, aponta uma parábola, um enredo, né, de uma clamorosa injustiça. Davi diz, surpreso,
Se fosse entre os gaúchos, vai aqui minha saudação de paz a todos os gaúchos, aos irmãos ali de Novo Hamburgo, onde estivemos ali na convenção. Eles ficavam assustados se fosse com eles. Eles diziam assim, bah, tchê, né? Era assim que eles diriam. Então, Davi, ele diz, homem que fez isso deve ser morto. O homem que fez isso. Então Natan respondeu, tu és este homem. Ou seja, Deus toma ele e fala com ele. Então, esse homem que deve ser morto, tu és o homem. Então Davi é tomado pelo sentimento de culpa e de horror, porque ele estava tentando atribuir um problema que era dele. E quando, quer dizer, para os outros, morte, para ele, esconder. Deus não trabalha com disfarce. Ponto. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia, né? E aí ele foi tomado por aquele sentimento de culpa e foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51, né? E Davi, ele reconheceu o seu pecado, ele arrependeu-se, né? Ele jogou o veneno fora e espremeu toda a ferida. Então aí fica claro, fica evidente que o Salmo é uma oração, primeiramente por perdão, com uma confissão de humildade, de atos pecaminosos provenientes de uma natureza também pecaminosa, obviamente, né? Como na raiz amarga, né? E depois ele pede por renovação, por santificação, por meio do Espírito Santo. Então, o Salmo, ele detalha claramente como Davi trabalhou. Primeiro, ele faz um clamor de compaixão, enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou. Então, escondeu o pecado, não confessou, você vai ter dificuldade, não tenha dúvida. O seu próprio pecado vai fazer a divisão entre vós e Deus. É o que está escrito, não tem jeito. O fornicário vai sofrer pela sua fornicação. O adúltero vai sofrer pelo seu adultério. Os escandalosos vai sofrer pelos seus escândalos. Não tenha dúvida, certo? Não tenha dúvida. Então Deus não tem o culpado por inocente, tem que confessar. O texto diz que a vida dele ficou murcha, os seus ossos também secaram e a alegria da salvação foi embora. Então, do fundo do poço ele clama por compaixão. Ele compadece-te de mim, ó Deus. Capítulo 51, verso 1. Davi, ele estava desesperado, encurralado, preso, né? Mas devido ao profeta que chegou até a casa dele, ele estava preso pelas cordas do pecado. Ele era um rei poderoso, mas agora nada lhe satisfaz. Estava quebrado, doente, aflito, definhando, né? Seus ossos estão secando, o seu vigor murchando, seu choro é abundante, sua alma ela está de luto, né? E nós vamos ver que destacamos aqui algumas coisas. Exemplo, o clamor está fundamentado na infinita misericórdia divina, não é? O clamor de Davi está fundamentado na misericórdia divina. Deixa eu achar uma Bíblia aqui. Tenho aqui, mas está pequena. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Muito bem. Salmo 51. Essa Bíblia está marcada porque eu estava ministrando os Salmos esses dias na igreja, né? Ministramos sobre vários salmos, né? E ainda não parou. Glória a Deus, né? Salmo 51 está escrito assim, e ele sai dizendo sobre pedindo misericórdia ao Senhor. Vejamos. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha
culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Ou seja, não tinha como esconder mais, estava exposto, estava escancarado, não estava mais dentro, estava já exposto, já para fora, todo mundo estava vendo, né? E pequei contra ti somente pequei, pratiquei o mal que tanto reprovas. Ele falando com Deus. Portanto, justa é a tua sentença, é incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer verdades no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto do meu pecado. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem tradução que fala espírito reto, eu estou usando a King James, né? Não me afaste da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito dispostos a obedecer, ou seja, o espírito voluntário. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar e exaltar a tua justiça. Ó Senhor, dá-me a palavra correta aos meus lábios, para que a minha boca proclame o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus, né? Que te regozijes em abençoar a Sião e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Os novilhos serão oferecidos ao teu altar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele pediu perdão, falou com o Senhor e ainda prometeu voltar a fazer sacrifício. Oferecer, Senhor, aliás, fazer sacrifício não, oferecer ofertas ao Senhor Deus. Então, o que precisamos fazer é, de forma sincera, de forma coesa, de forma coerente, né, falar com o Senhor. Nós vamos observar que a base do clamor de Davi é o amor infalível de Deus, né? É uma palavra aí tem uma palavra aqui no hebraico chamada chesed. É uma palavra que tem a raiz de si a ideia de compromisso absoluto. Deus se revelou a Moisés como o Senhor Deus compassivo, claramente longânimo, grande em misericórdia, como está escrito, e em fidelidade, como está escrito em Êxodo, capítulo 34, verso 6. Né? Depois nós vamos ver que o clamor de Davi é provado pela sua tristeza. É provocado, aliás, o clamor de Davi é provocado pela sua tristeza. Davi tem uma clara compreensão de sua situação diante de Deus e acentua isso ao fazer um diagnóstico de sua culpa. Ele usa 3 palavras para descrever isso, não é? Aquilo que ele tem feito: transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão é a rebelião, uma revolta da vontade contra a autoridade, e Davi admite que foi rebelde.
com sua própria vontade, que tentou fazer prevalecer, que fez prevalecer. E isso ele reconhece, né? Depois ele faz a citação da iniquidade. Iniquidade é uma perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Depois ele trabalha a questão do pecado, que é a questão do errar o alvo, não viver de acordo com os preceitos divinos, andar fora da linha, né? Depois nós vamos observar no Salmos 51, verso 1 e 2, que o clamor é evidenciado pela sua veemente pedido de perdão. O clamor, ele é provocado, ele faz um clamor. E primeiro tópico, nós vamos observar que o clamor está fundamentado na infinita misericórdia. Depois, o clamor é provocado pela sua tristeza e pela tristeza de sua situação. Depois, nós vemos que o clamor que ele faz é evidenciado pelo seu seu veemente pedido de perdão, não é? E ele faz uma petição. Apaga significa literalmente uma ação como apagar o que está escrito em um livro ou uma lousa, né? Nós vamos ver o comentarista Derek Kidner. Ele diz que com razão que somente o Evangelho poderia revelar o preço que seria possível pagar. O escrito da dívida que era contra nós e foi cravado na cruz. Essa expressão lava-me também é empregada aí com um vínculo de lavagem de roupa, como se Davi se comparasse a uma peça imunda de roupas sujas, né? Obviamente imunda, né? Que precisava lavar de forma intensa, né? Então, meridialmente, ele cita as Escrituras de forma muito objetiva e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele, né? Depois nós vamos ver que ele faz uma confissão sincera ao chamar pela compaixão divina de Davi sobre as cavernas escuras de seu coração, porque ele fala assim, uma profunda convicção do seu pecado. Então ele faz essa citação, ele tem convicção disso, não é? Lutero dizia assim: o meu pecado me atormenta, não me dá descanso em paz, não é? Isso é a frase que Lutero dizia que Davi estava citando, é a mesma situação, né? E nós vamos ver que uma consciência clara da natureza do seu pecado, Davi tinha essa compreensão. Davi compreende que o pecado é cometido contra Deus e diante de Deus ele pecou contra Betseba, contra Urias, contra a sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos nas batalhas, mas ele confessa: pequei contra ti somente pequei. Então essa responsabilidade de não pecar estava com ele e ele não cuidou disso, né? Nós vamos observar que uma consciência clara de que ele não tinha nenhuma nenhuma desculpa para pecar. É que até hoje funciona assim. O homem não tem desculpa para pecar. Deus deu o dia, Deus deu o sol, Deus deu a noite, Deus deu a vida. Aliás, Deus deu a vida. Todo dia você amanhece vivo, dando glória, e quando é para dar glória, enfim, você está vivo e você ainda tem dificuldade de agradecer ao Senhor e de procurar servi-lo para não pecar, ok? Depois nós vemos que Davi fala pela consciência clara de uma natureza que é essencialmente má, e ele faz a citação, ele confessa que não apenas pecou por opção, mas também por sua natureza. Ele reconhece a razão de ter pecado não é o mundo fora dele e nem a beleza do corpo de Betseba, mas o seu coração sujo. Não é o mundo fora de mim, mas algo dentro de mim está corrompido. Essa era a frase exprimida dos lábios de Davi, não é? E do seu coração, não é? Da sua alma. Não é simplesmente uma questão que eu faço, mas do que eu sou, não. O meu maior problema sou eu. Sou corrompido, o meu coração é uma fábrica de iniquidade. Entendeu? Era isso que Davi estava dizendo ao Senhor. Depois nós vamos ver que ele faz essa oração com uma consciência clara de que o pecado não pode ser escondido de Deus. Ele já tinha convicção, então Deus não se compraz com a verdade dos lábios divorciados do coração de Deus. Deus não se contenta
com aparência de piedade, pois ele tudo conhece, sonda todos, mas se comprais com a verdade no íntimo, né? E no sexto lugar, Davi fala de uma consciência clara da nossa falta de fé, né? Falta de sabedoria, né? E os nossos pecados, nosso problema é a falta de sabedoria. E ele fala que uma consciência clara da nossa falta de sabedoria no verso 6, né? Depois ele pede um pedido de purificação, ele faz um pedido de purificação. Ele deixa claro a sua percepção de que o pecado contamina e nos deixa sujo, mas também ele sabe que não podemos limpar, né? Nos deixa sujo e nós não conseguimos por nós mesmos limpar isso, né? O Aroísmo, ele diz que os pecados de Davi afetaram-no como um todo, atingindo os olhos, e atingindo sua mente, atingindo os ossos, os ouvidos, o seu coração e espírito, né? Suas mãos, seus lábios, suas duas verdades, vamos destacar nisso aqui. Primeiro, Deus pode limpar os seus pecados, né? E segundo, o pecado é maligníssimo, né? Em seus efeitos, ele é maligno totalmente, né? Então, mas no versículo, capítulo 51, verso 3, Davi fala dos olhos. No verso 6, ele fala da sua mente. No verso 8, ele fala dos seus ossos, né, e dos seus ouvidos. No verso 10, ele fala sobre o seu coração e espírito. No verso 14, ele fala sobre as suas mãos. No verso 13 a 15, ele fala sobre os seus lábios, né? Então, é uma problemática que ele se enveredou. Se não fora a misericórdia de Deus, né? Ele estava sem perdão até hoje, né? Então, ele desejava, ele ansiava pela renovação. Podemos ver isso. E nós temos três verdades interessantes aqui. Primeiro, é a necessidade de um novo coração. O problema de Davi não é Betseba, mas o seu coração. Não é o mundo, mas é o coração. Ele sabe que um coração puro não se alcança com sugestionamento, pois é Deus quem cria. Deus é quem cria. Ou seja, só Deus pode dar um novo coração. Por 2 Crônicas, capítulo 5, verso 17. Não é? Então, ele enfrenta esse problema. Né? E o verbo criar aqui está num verbo hebraico, ou bara, é um termo que representa aquilo que somente Deus pode fazer. Né? O comentarista Porquis, ele acrescenta esse tipo de verbo, dizendo que esse tipo de verbo é uma operação criativa de Deus, trazendo à existência o que não existe, conforme está em Gênesis 1:1. É o verbo bara que está em ação, criar do que não tem, criar do nada. Né? Depois nós vamos observar dentro desse ensaio solene de renovação que a necessidade da comunhão com Deus, o pecado é maligníssimo, né? Ele é pior do que todos os males, pois nos priva do bem, do maior bem. Em outras palavras, a plenitude da alegria só é desfrutada na presença de Deus. Com o pecado não, o pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2. Né? E Davi reconhece que se Deus não privar nos privar da sua presença, a vida perde o sabor, porque não tem alegria, não tem motivos para cantar, não tem motivos para viver. Não é? Porque se Deus não é a nossa força, se Deus não é o nosso motivo de glória, de cantar, de exaltar ao Senhor. Não é? Então, depois nós vamos ver que dentro dessa base ainda a necessidade de alegria da salvação. Ele disse: essa alegria não é algo que eu tenha a ver com o tempo, com o temperamento. A alegria de Deus é a alegria da salvação, é a alegria do céu, é a alegria do santo, é a alegria do eterno, né? Então, e o pecado de Davi roubou isso temporariamente dele, né? O pecado é um ladrão de alegria, né? Davi deixa claro que ele não perdeu a salvação, ok? Então, nós vamos observar que ele
ele fala de desejo que ia proclamar isso, ia proclamar esse perdão verdadeiro que ele recebeu. Ele ia proclamar isso. E nós vamos ver que a nudez produzida pelo pecado transforma-se em uma voz ultissonante de testemunho. A libertação do pecado abre porta para o louvor. Os lábios silenciados pelo pecado são abertos para a adoração. Então, logo depois dessa proclamação de receber, ele ia dizer que a nudez do pecado produziu a ele uma voz altissonante de testemunho, por isso que ele estava ali presente. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? E ele não só clama por ele mesmo, mas ele clama também por uma restauração natural, nacional, aliás. E ele aponta que o culto a Deus deve ser sempre precedido por um coração quebrantado, né? Coração que esteja totalmente quebrantado no Senhor. Então é isso que o Salmo 51 nos apresenta, não é? O Salmo 51 nos aponta, e assim sucessivamente podemos ver com objetividade, com clareza, o tanto que Deus trabalhou, mas o tanto também que Davi falou com Deus, e trabalhou dentro dessa proposta. E Deus, por infinita misericórdia, conforme já proclamada por Davi, ele trabalhou de uma forma toda especial. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Quero aproveitar o ensejo aqui e deixar uma homenagem para as mães, desejando Feliz Dia das Mães para todas as mamães deste mundo, deste Brasil, deste país, e em especial aqui da nossa cidade, em especial a minha mãe e a minha esposa e as irmãs da igreja. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E até a próxima. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.